Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 25 de setembro. Chuvas não dão trégua e Prefeitura da capital fecha comportas que defendem a cidade contra as cheias do Guaíba. Município de Bagé decreta a situação de emergência e avalia estragos provocados por temporal com queda de granizo. Governo gaúcho faz balanço das medidas de apoio e auxílio financeiro às famílias das regiões atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Teólogo Leonardo Boff vem ao Rio Grande do Sul para debater o enfrentamento às mudanças climáticas. E as atrações da agenda cultural para esta semana. As fortes chuvas que não param aqui no estado mantêm as comunidades das ilhas de Porto Alegre em alerta constante. Desde domingo, o nível do Guaíba aumentou rapidamente e chegou próximo à cota de inundação. A Prefeitura da capital determinou o fechamento das comportas do Cais Mauá. A última vez que isso aconteceu foi em 2015. Hoje pela manhã, o Guaíba atingiu 2,74 metros, de acordo com a Agência Nacional de Águas. A cota de inundação é de 3 metros. Por isso, a Prefeitura decidiu fechar as comportas da Avenida Mauá. O processo de mover a comporta 3, a primeira a ser fechada, levou cerca de meia hora. Após acionar o sistema hidráulico, o portão de ferro maciço foi trancado. Além desse, outros 3, 2 no cais Embarcadeiro e outro nas proximidades do DC Navegantes, foram fechados. Das 14 comportas, 6 já são fechadas permanentemente, porque não há mais o porquê ficarem abertas, não tem mais o tráfego nem de pessoas nem de veículos. Então dessas 8 que sobraram, a gente já está fechando 4 nesse momento. A gente vai reforçar também com sacos de areia para fazer um fechamento mais fino, evitar que qualquer acúmulo d'água passe também aqui para o lado de Porto Alegre, para o lado da área mais central. E a gente vai alinhando as 4 que permanecerem abertas ainda, em que momento que a gente faz o fechamento. Em mais um dia de chuva, no delta do Jacuí, o monitoramento também é permanente. A região das ilhas segue acima da cota de inundação de 2,20 metros. A última medição indica 2,46 metros. De acordo com a Defesa Civil, há 48 pessoas abrigadas. Parte na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e parte na Escola Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros. Ao lado da escola, há uma creche, onde a Andriele deixou o filho de 1 ano. Ali, a situação também pode mudar. Eu fui levar meu filho hoje de manhã na creche e a água tá alta. Ela tá bem alta e aí elas ligaram, qualquer coisa elas iam me ligar para saber se iam continuar tendo, né? Porque tá complicado. Geralmente aqui para esses lados não vem, mas tá vindo demais. A água tá subindo muito rápido, né? O Dinei é vizinho do rio. Segundo ele, a água subiu muito de ontem para hoje. Apreensão que não vai embora. Sempre de olho. O cara não consegue dormir, né? Tô de bico, né? Tô cuidando daí para ver que até onde que vai, né? Mas é difícil dar de novo, né? Mas tô esperando, o cara não pode ficar, né? Nesse momento, o que a gente está vendo? A cota de inundação é 2,20, tá? Que entrou água em pátio, entrou água em algumas casas. Nesse momento está regulando com Porto Alegre. Então, Porto Alegre está quase na cota de inundação de Porto Alegre, né? Nós estamos com 2,72, 2,75 em Porto Alegre, que a cota é 3 metros. Então, já começa a trazer um pouco mais de consequências aqui para as ilhas, tá? Então, o que a gente pede à população? Não esperar a última hora. Já ir se precavendo, quem tem dificuldade de locomoção, quem tem alguma doença, as pessoas mais idosas, crianças, os animaizinhos, não esperar para a última hora. Na Ilha da Pintada, as cenas se repetem. Água que sobe, problemas antigos emergem também. Moradora da ilha a vida toda, Dona Noraci conhece a disputa com a água. Faltam cerca de 20 centímetros para atingir a casa. Agora, já passa o dia de botas e macacão impermeável. Essa água que faz mais de 2 semanas já que está assim. Desce, sobe, desce, mas hoje ela subiu bastante. Hoje, especificamente, ela subiu bem por causa do vento e da chuva, né? E aí o vento sul não deixa não dá vazão. Não dá vazão. Quando dá um pouquinho do leste, ela baixa. Daqui um pouquinho o sul vem
e a chuva enche tudo novamente. Para a saúde é brabo também, né? Porque pode pegar uma gripe, qualquer uma doença, né? Andar nessa água aqui sem as botas, pode pegar uma doença do rato. Isso aí é perigoso. Sempre nesse susto. Sempre nessa pressão. Que angústia, né? E a gente segue falando dos problemas causados pelas fortes chuvas aqui no estado, mas em outra região, na Campanha. O município de Bagé, ele foi atingido por uma incomum tempestade de granizo pelo tamanho das pedras, que chamaram a atenção. Mais de 10.000 casas foram danificadas, além, claro, de carros. E o estrago ele foi grande e levou à suspensão das aulas da rede municipal nesta segunda-feira. E quem nos conta mais detalhes da situação lá do município é o prefeito Divaldo Lara, que se conecta conosco agora. Prefeito, as imagens, né, elas assustaram muito, correram o país pelo tamanho realmente, né, dessas pedras, dessa chuva de granizo que atingiu aí bem no início da primavera, né, no sábado. Já tem uma estimativa assim do tamanho do estrago, quantas famílias que ainda estão em dificuldade, né, com os seus telhados. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Fernanda Bastos, boa noite. Estamos aqui no nosso centro de operações em Bagé, montado especificamente para a gestão desse momento aqui, gestão dessa calamidade, junto conosco o Exército Brasileiro e as demais forças aqui do município organizadas. Estamos fazendo, né, esse trabalho de suporte aos bagienses desde a madrugada de sábado, quando aconteceu a tempestade de granizo, a maior tempestade de granizo que se tem registro da história de Bagé. São dados sendo atualizados ainda, já passam de 12.000 casas, né, que foram danificadas no município, pessoas que perderam não apenas o seu telhado, muita gente que perdeu tudo dentro de casa, perdeu os móveis, né, perdeu o telhado, perdeu a alimentação e ainda sofrendo, em alguns casos aqui, com a falta de energia elétrica pela má assistência da Equatorial, empresa concessionária de energia elétrica. Nós temos casos aqui em localidades com mais de 55 horas sem energia elétrica. O município está agindo, né, de forma muito rápida e ágil, como falei, com aqui a compra de telhas, compramos direto da indústria, já chegou em Bagé 18.000 telhas, né, e uma necessidade, de uma demanda que temos estimada de mais de 70.000 telhas, né, tamanho o estrago, já que se tem calculado aqui, e nós estamos juntando forças para seguir o trabalho, previsão de chuva ainda hoje novamente, né, início da madrugada, 40 milímetros, pedindo a Deus, né, que não tenhamos mais atingidos e principalmente que consigamos manter essa situação sob controle aqui no município. Pois é, prefeito, a gente ainda nessa edição do Redação TV vai falar um pouco mais da previsão, mas como o senhor adiantava, né, essa chuva ela não tem previsão de parar, né? E a gente está com um alerta laranja aqui para todo o estado, isso significa que a tempestade pode vir forte, né? Inclusive aí em Bagé, eu falei antes, né, que as aulas foram suspensas, mas o serviço de alimentação foi fornecido, porque como o senhor falava, tem muita gente que está sem acesso à alimentação, né? Quais são os serviços, então, que a prefeitura está oferecendo para essas pessoas, como o senhor falou, que estão sem luz, né, sem ter como voltar para casa? A primeira etapa do nosso plano de ação foi o envelopamento das casas, né, o enlonamento dos imóveis, ou seja, protegendo as casas com a quantidade de lona, em função de que não dá para mexer no telhado. Tivemos mais de 50 casos aqui de acidentes, fraturas e pessoas, inclusive hospitalizadas em estado grave na UTI, justamente por acidentes, né, terem caído de cima dos seus telhados. Então, a prefeitura trabalha aqui agora na segunda etapa, que é a distribuição das telhas. Nós, como comentei agora há pouco, né, já chegamos a 18.000 telhas, temos uma necessidade de 70.000 telhas, não recebemos ainda nenhuma telha do governo do Estado, nenhuma telha do governo do Estado, não recebemos absolutamente nenhum material do governo federal. Nós estamos fazendo e lutando aqui por iniciativa própria, tentando recuperar os estragos, né, dando o mínimo de condições para que as pessoas tenham segurança, né, e proteção nesse momento. Agora, 18 horas, encerra aqui o turno de distribuição
das telhas, né, dos caminhões, da logística de distribuição, e abre o turno de alimentação, a distribuição das cestas básicas que o município adquiriu e também tem recebido como doações. Isso sim, o governo de Bagé recebeu hoje aqui 1.500 cestas do governo estadual de alimentação, né? E também aqui com as doações dos bagienses e a reserva que nós temos na Defesa Civil. Entra o turno agora da distribuição dos alimentos, as famílias, e durante o dia nós temos as escolas que estão todas interditadas, né? E uma grande parte das escolas aqui do município não tem condições de retornar às aulas. Esses refeitórios, junto com a merenda escolar, estão produzindo o almoço que serve às crianças e serve também aos seus familiares atingidos aqui pela tempestade de granizo, Fernando. Uma situação difícil, né, prefeito? Muitas demandas aí para dar conta, né, diante desses estragos e ainda essa previsão de chuva que permanece. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, o prefeito de Bagé, Edivaldo Lara, e a gente lembra também que pela página, né, das redes sociais da prefeitura, tem a divulgação ali do Pix, como ajudar também para quem tiver a oportunidade de doar, né, fazer alguma doação para o município. Mais uma vez eu lhe agradeço a atenção, prefeito, e a gente segue acompanhando aqui no Redação TVE. Uma boa noite para o senhor e bom trabalho e muita força para a população aí de Bagé e para a sua equipe. Quero agradecer as doações, Fernanda Basto, e dizer para os gaúchos que puderem ajudar através das contas da Defesa Civil. Precisamos comprar aqui colchões, cobertas, telhas, né, e alimentos para a população. Toda e qualquer doação é muito bem-vinda nesse momento. Nós agradecemos e seguiremos trabalhando aqui para poder recuperar a nossa cidade. Graças a Deus, nenhuma vida foi perdida. Né, e os estragos materiais nós vamos, né, recuperar com muito trabalho e dedicação. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, prefeito. E este início de primavera ainda vai ser de muita instabilidade no Rio Grande do Sul. Entre terça e quarta-feira, a formação de um novo ciclone extratropical sob o oceano ele pode aumentar o risco de temporais com ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para o estado por causa das fortes chuvas que podem chegar a 100 milímetros. O aviso é válido até a meia-noite de amanhã. Já a Defesa Civil do Estado notificou 20 prefeituras dos vales do Caí e do Taquari para o risco de ventos fortes e grandes volumes de chuva nos próximos dias, o que pode ocasionar inundações e danos materiais. Nós vamos conferir agora os detalhes do tempo no mapa da previsão. Um sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica e mantém as nuvens carregadas na maior parte do território gaúcho. Os maiores volumes de água devem se concentrar no centro, na serra, na região metropolitana e no litoral. Nessas localidades, há risco de tempestades isoladas, rajadas de ventos de até 70 km por hora e queda de granizo. Na divisa com Santa Catarina, uma área de ar quente pode levar as máximas a ultrapassar a marca dos 30 graus, mas as temperaturas seguem mais amenas nas demais regiões por conta da alta umidade. Em Porto Alegre, um dia chuvoso, com variação de 15 a 20 graus. Mínima de 14 e máxima de 21 graus em Rio Pardo. E em Erechim, grande variação térmica. Os termômetros vão dos 13 para os 31 graus. E a gente segue falando do comportamento do clima. O teólogo, filósofo e membro da Iniciativa Internacional da Carta da Terra, Leonardo Boff, está no Rio Grande do Sul para eventos que tratam dos enfrentamentos da crise climática e suas consequências. A nossa reportagem foi conferir. Hoje pela manhã, o encontro de Leonardo Boff foi com diferentes entidades sociais na Escola de Teologia e Espiritualidade Franciscana em Porto Alegre para falar sobre sustentabilidade para as pessoas e a natureza. Nós não estamos indo ao encontro do aquecimento global. Já estamos dentro. Em sua bibliografia, Boff dedica críticas contundentes às questões ambientais. Ele analisou a sequência de eventos climáticos extremos aqui no estado, causando mortes e destruição no contexto global das mudanças climáticas. A própria ciência e a tecnologia disseram: chegamos atrasados, o que nós só podemos fazer é
avisar quando chegam os grandes eventos e, ao mesmo tempo, minimizar os danos prejudiciais aos seres humanos. Mas eles serão fatais, cada vez mais frequentes e cada vez mais danosos. Então entramos numa nova fase da Terra, com climas diferentes, e vocês aqui do Rio Grande do Sul deram a prova disso, que de fato a Terra mudou. Em Marrocos foi a mesma coisa, na Líbia e um pouco em todas as partes do mundo. Vem de vez em quando, são fenômenos naturais. Não, são fenômenos inaturais, não são mais naturais. São consequências de mudanças que nós produzimos pelo aquecimento global, pela devastação dos ecossistemas, mil coisas que fizemos. E agora a Terra está dando uma lição. O aprendizado para a BOF exige ação e mudanças políticas e sociais. Mudou e devemos nos adaptar a essas mudanças. E os governos, os gestores públicos, devem cuidar de onde colocar as fábricas, especialmente onde colocar as casas que as pessoas habitam, fora dos riscos, respeitar a natureza, repensar as cidades, de certa maneira nos reinventar para escapar desses danos que pertencem à natureza do rio. As enchentes pertencem ao rio e ele quer o espaço para ele se expandir e nós devemos respeitar esse espaço. Pois as enchentes também mostraram um caminho essencial de mudança, o da solidariedade com envolvimento. Cada um tem que fazer as assim chamadas revoluções moleculares, porque a molécula se adapta ao ambiente. Cada um tem que mudar, não a partir do peito para frente, a partir das costas para frente, se envolvendo. E uma das coisas mais belas que notamos aqui no Sul e em outras partes do mundo é o sentido da solidariedade, da fraternidade, um ajudando o outro. Que isso não seja algo extraordinário, mas seja incorporado como algo de uma nova civilização mais humana, mais solidária. Isso são valores perenes da humanidade que devem ser vividos cotidianamente e cada um começando por ele mesmo, fazendo ele a revolução. E o governo do estado ele vai financiar o aluguel para as famílias desabrigadas pelas chuvas de setembro no Vale do Taquari. Moradores de 11 municípios da região que tiveram situação de calamidade pública decretada vão ter direito ao programa de locação de imóveis, que vai ser fornecido em caráter emergencial pela gestão estadual. E a gente vai saber mais sobre essa medida com o secretário de Assistência Social, o Beto Fantinel, que se conecta conosco agora. Secretário, esses recursos para o aluguel social, eles vão sair dos cofres aqui do governo estadual e, ao mesmo tempo, está acontecendo uma negociação com o governo federal para ter mais apoio para essa ação, Quantas famílias estão precisando recorrer ao aluguel social, Lembrando que, como a gente vem falando ao longo desse programa e de outros, são pessoas que perderam tudo devido a esses eventos climáticos, Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os telespectadores. Nós estamos auxiliando no enfrentamento às tristes sequelas deixadas por esse evento climático que assolou o Vale do Taquari, especialmente os municípios de Roca Salles e Mussum, que foram devastados, mas também outros municípios que destruíram casas e nós precisamos reconstruir esses territórios. Então, o governador Eduardo Leite determinou que nós criássemos uma política de apoio ao aluguel social temporário, claro, porque é uma política para que a gente possa permitir a organização dessas famílias para que a gente possa reconstruir as residências, encaminhá-las elas para suas residências definitivas, mas decidimos então dar um aporte para o aluguel social. E concomitante a isso, nós estamos dialogando com o governo federal, que se mostrou muito aberto ao diálogo para a prorrogação da portaria 90 do governo federal, que determina o pagamento de um benefício de R$ 400 por desabrigado, para que também possam ser aportados no aluguel social. Até quarta-feira nós deveremos ter os números dos municípios, das famílias que estão precisando do aluguel social. Lembrando que hoje
nós temos 563 pessoas desabrigadas em alojamentos públicos, mas temos muitas pessoas desalojadas que estão nas casas de familiares, de parentes, de amigos. Temos outras pessoas que voltaram para a cidade de origem, mas que gostariam de retomarem suas vidas nos territórios. Então, os municípios, de 11 municípios do Vale do Taquari, estão fazendo esses levantamentos. Até quarta-feira devem nos informar os números de famílias que precisam deste apoio. Lembrando que o aluguel social, pela Secretaria de Assistência Social, ele é um benefício concedido às famílias que estão no cadastro único, como baixa renda, pobres, extremamente pobres, então quem tem renda per capita até meio salário mínimo, para que a gente possa ajudar a organizar suas vidas. E nem todos os municípios têm condições de resolver esses problemas com o aluguel social. Fernanda, tem muitos municípios, aliás, muitos, especialmente Mussum e Roca Salles, que vão precisar de moradias provisórias, que também o governo do estado, via Secretaria de Habitação, estão providenciando para que as pessoas possam ter um abrigo digno até a gente reconstruir os municípios, até a Defesa Civil aportar os recursos necessários para reconstruir as residências e fazer com que a vida volte ao normal nesses territórios. Pois é, secretário, é importante nesse momento, né, agir com rapidez e para a gente entender assim, né, quanto tempo, secretário, o aluguel social a gente consegue entender que pode ser rápido e está sendo uma medida emergencial, né? Nesse caso de construções, né, de casas que são temporárias, né, como o senhor falava, qual é o tempo disso, né, para as pessoas conseguirem retomar logo as suas rotinas? Tem um prazo, assim, para a gente entender um pouco como é que funciona? Nós acompanhei algumas reuniões com a Secretaria de Habitação, também sob a liderança do vice-governador Gabriel Souza, e as empresas privadas, né, como a Mel, que está trabalhando numa frente para doar residências temporárias, se comprometem em fazer entregas em 45 dias, de lotes aí de 40, 80 residências. Então, acho que é um prazo, até por ter que construir, né, um prazo bem significativo, né, curto, não para quem espera, mas para a construção, para a organização, até que é um prazo razoavelmente curto, mas as pessoas precisam, né, até lá, de um espaço melhor, né, que Sim. a gente vai tentar e secretário... resolver, que é aluguel social ou divisão dos abrigos coletivos hoje. Pois é, eu queria falar justamente sobre os abrigos antes da gente encerrar, né, secretário? São 22, né, o senhor me corrige se eu estiver enganada, que foram organizados, né, para esse momento das fortes chuvas. Eles estão oferecendo vários serviços, né, para essa população. O senhor pode citar para a gente assim, alguns dos mais recentes, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, o Detran, né, fornecendo habilitação para as pessoas. E quais as demandas que ainda existem, né, nesses abrigos, não só de algo que alguém possa estar nos assistindo e queira doar, mas para serviços que ainda o governo do estado está se organizando para oferecer? Nós trabalhamos fortemente na retomada das aulas, que é um ponto importante para a retomada da normalidade e a organização das famílias, né? Mas, junto disso, dessa força-tarefa para retomar as aulas, a gente tem a parceria do Detran na emissão da segunda via das carteiras de motorista sem cobrança de tarifa. Nós temos a emissão da carteira de identidade pelo IGP nos territórios, sem também a cobrança da via da carteira de identidade. Nós estamos fazendo levantamentos, por exemplo, o programa Volta por Cima, que paga R$ 2.500 para desabrigados e desalojados na extrema pobreza e na pobreza, para que as pessoas possam reorganizar suas vidas. Estamos aplicando um questionário com maior profundidade para atuarmos nos territórios com a doação do recurso do PIX, que está sendo arrecadado, né? E eu quero, Fernando, aproveitar a oportunidade para todas aquelas pessoas que nos acompanham, para que elas possam nos ajudar. E se elas puderem nos ajudar, especialmente na doação de recursos, porque nós vamos usar os recursos do PIX para a retomada da vida da comunidade. Então, as pessoas que tiverem condição de colaborar, se elas puderem doar no SOS Rio Grande do Sul,
pelo Pix 92 958 800/0001-38 vão poder colaborar para que a gente possa desenhar apoios às comunidades. Nós deveremos essa semana já estar fazendo anúncio de aporte de recursos, né, para a entrega para as comunidades. A gente reforça aqui também, né, secretário, nosso compromisso de divulgar, né, esse Pix, que é o SOS Rio Grande, né, para ajudar nessa reconstrução que é tão importante, e essa solidariedade que os gaúchos já demonstraram, né, que tem. Eu agradeço demais a sua atenção, o secretário de Assistência Social do Estado, o Beto Fantinel. Uma boa semana, secretário, e bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. E a gente segue agora com as dicas para essa semana. Um dos destaques é o documentário sobre a preservação do meio ambiente. Essa e outras atrações musicais variadas dos próximos dias, a gente confere agora na Agenda Cultural. Gabriela Leri é a atração do Sarau Elétrico. O tradicional evento no Bar Ocidente acontece às terças-feiras, 20h30 da noite. A compositora, cantora e instrumentista lançou o primeiro álbum em outubro de 2020. É graduada em música pela URGS. O Quinteto Austro reúne 5 instrumentistas de sopro e estará no projeto Évora, no foyer do Teatro São Pedro. A apresentação acontece nesta quarta-feira, ao 12h30. Neste ano, o grupo celebra uma década de parceria. No repertório, entre outros, Debussy e os brasileiros Radamés Inátali e Dimitri Servo. Também na quarta, mas às 7 da noite, o documentário Sociedade Regenerativa será exibido na Sala Redenção. O média-metragem mostra o Rincão Gaia, organizado por José Lutzenberger, pioneiro da luta pela preservação do meio ambiente. O filme traz depoimentos de ecólogos e intelectuais. Direção de Pedro Zimmermann. O geógrafo Rualdo Menegatti e a produtora Aletheia Selonck debatem a obra com o público. Entrada gratuita. Tons em Bossa é o show na Sala Álvaro Moreira, do Centro Municipal de Cultura da capital. Na quinta-feira, às 8 da noite, a cantora Rosana Marques vai interpretar clássicos do gênero que renovou a música brasileira. A artista Leni Andrade, que morreu neste ano, é uma das referências. O espetáculo já passou por vários pubs e inclui principais vertentes da bossa nova. Ivan Lins sobe ao palco no Auditório Araújo Viana. Vai ser nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. O espetáculo A Gente Merece Ser Feliz traz no setlist as composições mais recentes do artista, além dos sucessos que marcaram a trajetória do compositor. Uma carreira de mais de 5 décadas. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com a Gabriela Leri. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide.